dar um direitozinho a mais, uma coisinha para lá, uma outra coisinha para cá, vem isto, golpe. Então, não tem o que fazer para dar uma coisinha só em favor do povo, o capital não quer, o circuito é fechado, porque as formas são as mesmas, está aqui. E, no mundo que não tem o que fazer, e a pessoa que tenta consertar com o esparadrapo a ferida do capital, ele não pode fazer esse conserto e o esparadrapo sai, qual que é a solução dessa sociabilidade? A solução é isto. O fascismo é a necessária forma de desaguadouro da sociedade capitalista. Foi isso na crise do começo do século XX, que gerou a Primeira Guerra Mundial, a crise da Bolsa de Nova York, a quebra do capitalismo no mundo. Logo em seguida veio o senhor Benito Mussolini e depois um outro cidadão infame chamado Adolfo Hitler. Então, que não é que vieram os dois só, porque se fosse a figura dos dois, não tinha grande expressão. Uma sociedade marcha para o fascismo. Eu lancei o Crítica do Fascismo aqui na Da Vinci, e foi no tempo em que se fez 100 anos da marcha sobre Roma. 22. E vários outros. Vocês estavam aqui nesse dia. Então, a minha questão central é, se o capitalismo não muda por dentro e a reforma é cosmética e o circuito é fechado, saber disso é decisivo, porque o próximo passo do capitalismo, na próxima curva da esquina da crise, é o fascismo. Só que agora com uma diferença. Em 40 e 41, tinha a União Soviética. E lá no Oriente tinha uma China fazendo uma revolução comunista. Revolução Chinesa. Hoje nós não temos nada. Se o fascismo dominar o Ocidente, quem salva o Ocidente? Difícil pensar uma coisa como essa. Historicamente, nenhuma sociedade escapou de um fascismo por auto-esclarecimento. A Alemanha foi vencida pela União Soviética, depois, na última hora, chegaram aí mais 2 países. A Itália foi vencida um pedaço pelo Partizan, o próprio resistente, mas também os Estados Unidos, e aí, de última hora, vieram uns pracinhos do Brasil, sentaram a pua lá na Itália, mas foi uma contribuição, como é que eu posso dizer, pontual, não foi o decisivo, mas alguma contribuição foi dada, pelo qual até hoje nós narramos as glórias italianas. Então, o que estou dizendo é que nesse momento, muito dificilmente nós escapamos desse enredamento, a não ser que se abram energias transformadoras no mundo inteiro. Eu tenho lástima do porquê hoje não se consegue analisar o capitalismo em modo de produção. Porque é preciso falar muito que o problema é o capitalismo, para que nós saibamos identificar o nosso problema central. Como não sai essa fala, é sempre essa discussão. O problema é o Bozo, outro palhaço, mais outro palhaço, estou falando de palhaços. O problema é o pato Donald Trump, o problema, que não é um pato, é um pato também, mas é o tio Patinhas, enfim, é outro pato, não é o Donald. O problema é essa gente, o problema não é essa gente. O problema não é o Javier Milei só. Ele também é um problema, enfim, mas o problema não é ele. O problema é uma estrutura social que gera coisas como tais. Por isso é a minha insistência ainda final na ciência. Não é porque a ciência tem um poder por conta própria. É porque diagnosticar errado, dali não sai solução. Diagnosticar certo não é garantir que saia solução. Mas pelo menos se tem 10, 20, 30, se tem 100 pessoas que falam assim, o problema é o capitalismo, deixam de olhar para lá, que não é o problema, e olham para cá.